O censo do IBGE mostra que pela primeira vez a maioria dos casais divide o mesmo teto sem ter se casado no civil ou no religioso. Isso tem a ver com mudanças de costumes, de leis e também com o bolso mais apertado. Patrícia e o marido decidiram morar juntos há 3 anos e meio. Passaram a usar as alianças e pronto, estavam casados. União estável é rápido, é prático. Ela atende todos os requisitos que nós precisamos enquanto casal perante a legislação e nos conforta. E cada vez mais brasileiros pensam assim. Segundo o Censo 2022, as uniões consensuais pela primeira vez ultrapassaram as tradicionais. 39% dos casais vivem juntos sem depender de registro. Um salto em relação aos 28% em 2000. Enquanto isso, os casamentos no civil e no religioso caíram de quase 50% para 37%, o menor patamar da série histórica. Nada disso começou agora. Os números mostram profundas transformações pelas quais a sociedade vem passando nas últimas décadas. Os costumes mudaram, as leis também, tornando mais simples e até mais barata a decisão de formar uma família. O peso no bolso conta, e muito. Para famílias que ganham até meio salário mínimo, mais da metade vive em união consensual. Tanto o religioso quanto o casamento civil implica em custos, implica em gastos, que muitas vezes esses recursos não estão disponíveis para famílias de renda de menor poder aquisitivo. Os preços variam de acordo com o estado. Para quem quiser documentar a união estável em São Paulo, o custo é de aproximadamente R$ 600. Já o casamento civil sai a partir de R$ 560, mas o pacote pode aumentar. Envolveria um pacto, a habilitação e também toda a questão de cerimônia, celebrante, outros custos além do custo jurídico. Se incluir a cerimônia religiosa, festa, convidados, recepção, aí o céu é o limite. Casamento com tudo que ele tem direito ainda é o sonho de muita gente. Para outros, não tem tapete vermelho, nem marcha nupcial. Só o desejo de dividir a vida a dois. Gente, o importante é estar junto, o importante é o amor. Então, aparentemente, a gente tem aí, né, uma nova cara do amor aqui no Brasil. Mas será que morar junto aí, sem oficializar essa relação no papel, traz aí as mesmas garantias legais de um casamento? Por isso, a gente vai conversar agora com a advogada Juliana Tavares, que vai explicar então pra gente as diferenças entre união estável, casamento e o que é importante da gente saber antes de tomar essa decisão. Boa tarde, doutora. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, viu? Imagina, muito legal e assim, viu aí, né, cresceu muito mais a união consensual, que é aquela que é mais fácil de... na verdade... A gente falando mais fácil na prática, né, doutora? A união estável, ela sempre existiu. Inclusive, desde a nossa Constituição de 88, ela é reconhecida, né? A união entre duas pessoas com o intuito de constituir família, que seja duradoura e tenha publicidade. E aí, com o passar dos anos, ela foi ganhando força com as leis complementares, né? Veio uma lei em 94, outra em 95. Foi dando mais força a essa situação de legalizar essa relação entre duas pessoas que não seja o casamento. Como a própria reportagem disse, o casamento é mais caro, né? Porque você precisa fazer os proclamas, aí tem toda a situação do cartório, tem também o religioso, que também é pago. Sim. Então, acredito sim, que muitas... Mais burocrático, né? Isso impede, sim, a regularização dessa união em casamento, né? Será que as pessoas também, doutora, não estão ficando com um pouquinho mais de pressa e já vão morar junto e quando viu, anos já se passaram? Porque acontece muito isso também, né? Exatamente, né? Principalmente com a questão da pandemia, as pessoas uniram-se numa só casa porque não podia sair de casa, ou então resolvem morar juntos para a economia mesmo, né? Sim. Tem situações... e a questão é identificar se essa relação é uma união estável ou se é só um namoro que resolveu morar junto. Então, a união estável, o problema é esse, é você identificar qual é a intenção desse casal. Porque no casamento você não tem dúvida. Sim. Casou e tudo bem. Casou, né? tem que dividir tudo. Mas e tem os formatos também de casamentos, né, doutora? Isso, as porque formas. O casamento, além de ter toda essa regularização, você ainda tem a opção de escolher o seu regime, porque são vários regimes de bens, né? E você tem como fazer um pacto pré-nupcial ali, estabelecendo como vai ser essa relação, como vai ser a divisão de bens, como vai ser a sucessão, ainda que a gente não tenha lei
pronta para isso. E na união estável, não, as pessoas simplesmente vão morar junto, né? Sim. E aí qual é a diferença? A diferença é que no final, se uma identifica que estava em união estável e a outra não. Então, uma tá achando, é só meu namorado, só o namoro. Isso. E aí, quando tem o rompimento... Esse é o grande problema, porque daí, com o casamento, você não tem dúvida, isso se resolve fácil. Com a união estável, você vai ter que provar que era uma união estável, né? Então, isso que é o grande problema da união estável. Ah, mas eu fui no cartório e eu fiz uma declaração de união estável. É possível, custa uma escritura. No Paraná, está em torno de R$250. Sim. Mas essa escritura não é suficiente para se houver questionamento, sabe? Então, porque o que significa a união estável? É uma união de fato. Então, você pode estar hoje com a pessoa, fazer essa declaração em cartório e daqui a um mês não estar mais com essa pessoa. Essa união está rompida, né? Qual que vale mais, doutora? Apenas morar junto ali durante muitos anos ou ir lá e fazer a união estável? Qual que é mais fácil de comprovar no caso dessa relação chegar ao fim? Então, sendo ela uma união de fato, vai depender de como ela terminou, qual é o fim dela. Porque hoje já está até mitigada essa questão de morar juntos, porque tem casais que reconhecem a união estável mesmo sem morar juntos. O que diz a lei? A lei diz que você tem que provar uma união pública duradoura com o intuito de constituir família. Então, ela não fala que tem que morar junto. Mas mesmo agora, recentemente, o STJ decidiu que essa publicidade já não é mais tão importante por conta dos casais homoafetivos, que talvez não tenham ainda a coragem de dar publicidade. Sim, mas isso não tira. E isso não tira deles o direito à união estável. E né? como comprovar isso? Aí vai depender de como você viveu. Vai ter que comprovar que vocês eram ou dependentes um do outro, que vocês realmente se apresentavam publicamente e é mais prova testemunhal mesmo, né? Tem que comprovar, doutora? Eu me separei, não tinha o casamento real ali, era união estável mesmo. Na hora dessa separação, realmente... Tem que comprovar se o outro não quiser dividir os bens? Se houver discordância, sim. É trabalhoso? É lento, né? Porque nós vamos depender do sistema judiciário, que nada é rápido. Então, é um processo longo, demorado. Por isso que talvez tá na dúvida, é melhor oficializar. É melhor, né? É melhor então. casar e não restar dúvida. É isso que eu ia te perguntar. Principalmente se houver herdeiros, né? Nós temos os herdeiros, em especial em segundas uniões, né? Aí ele tem filhos, eu tenho filhos, e aí nossos filhos podem questionar isso no momento de morte, porque quem convive em união estável, hoje é herdeiro do outro, né? Mesmo sem casamento, porque a união estável e o casamento estão equiparados. Então, nessa situação, a dica é regulariza, sabe? Para facilitar, porque senão demora muito para você... não que demore a prova, mas demora para processar essa situação. Por exemplo, para você fazer um inventário de um companheiro que faleceu, se você tiver que provar a união estável e os herdeiros não reconhecerem ela de imediato, você vai ter que entrar primeiro com uma ação de reconhecimento de união estável na vara de família, para depois essa sentença ser trazida para o processo. E um processo não é da dia para noite, né? Demora pelo menos 1 ou 2 anos para acontecer. E é demorado já, né? Um processo de... Como que é? De quando tem falecimento? De inventário. Inventário, já é um processo demorado, mas você vê, doutora? uma situação dessa, o processo de inventário fica parado, esperando até a decisão resolver do o outro. Não, acho que o seu conselho, então, é case-se oficialmente no cartório, bonitinho, e escolha o regime. Se houver dúvidas, se alguém for questionar isso no futuro, o ideal é registrar, é fazer o casamento mesmo. Ou então fazer uma escritura de união estável mais detalhada, mas mesmo assim ela vai precisar ser provada na justiça se houver questionamento. Uma última pergunta, porque eu já ouvi isso. A gente está numa união estável, eu coloco os bens que eu comprei no meu nome, o meu marido, os bens dele, o nome dele, para ficar ali divididinho. Corre o risco de, na separação, ter que dividir tudo. Não existe essa de cada um no seu nome. Não, por quê? Porque a união estável, o regime de bens reconhecido nela é o da comunhão parcial de bens. É como se, mesmo que você não faça documento nenhum, o entendimento é que tudo que vocês adquiriram depois da união é dos dois, independente do nome de quem está, né? Então, é possível, sim, fazer uma declaração de união estável dizendo, olha, nós estamos vivendo em união estável, o que é meu, o que é dele. É possível essa situação. Mas, como eu disse, né, você não deixa de ser herdeira por conta disso, e se houver um questionamento, você vai precisar do judiciário para comprovar que aquela união efetivamente existiu até o falecimento do seu companheiro. Melhor legalizar. Obrigada, doutora. Que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Tá aí vendo, né, gente? Eu conheço um monte de gente que vive aí união estável, mas tem que legalizar, então, de acordo com a doutora aqui.
vale, né? Mas o ideal é legalizar.